Sindicato dos Postos de Combustíveis. Nove e 45, vamos falar sobre mercado de trabalho. Olha só, um levantamento realizado por uma plataforma de recrutamento digital revelou que 44% dos candidatos desistem de processos seletivos ao se depararem aí com salários abaixo da média do mercado. Ainda segundo o relatório, vagas que divulgam o salário desde o início do processo têm 20% mais chances de atrair candidatos qualificados. O que acontece? Por quê? O que esses dados representam? A gente vai entender agora com a Renata Filardi. Ela é presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos do Rio de Janeiro e traz pra gente os detalhes desse levantamento, as informações, o que representa tudo isso, né, Renata? Muito bom dia para você. Obrigada pela disponibilidade. Bom dia para vocês e obrigada pelo convite. Bom dia. Renata, é um dado que chama a atenção, né? Assim, para quem está se candidatando, para as empresas também. O que esse dado representa aí na questão do processo seletivo, né? De que as pessoas acabam desistindo antes mesmo ali de se candidatar para a vaga, justamente por conta do salário que foi divulgado. Que é abaixo, né? Que ela considera abaixo. Bom, hoje com alto custo de vida, a desigualdade que a gente tem ainda é um ponto muito importante para o candidato, que é o salário. Mas é importante também o candidato ter uma noção que não é só o salário base que faz a diferença. Você tem que pensar também na remuneração total. O que inclui de benefícios, qual é o valor total que eu vou receber se eu entrar naquela empresa. Mas hoje ainda a gente não consegue fazer essa distinção. O candidato está muito preocupado com o salário base, o salário de entrada dele na companhia, né? Uhum. E isso ainda é possível identificar ali as pessoas que fazem essa seleção, essa opção, desistem dessa iniciativa, né, de se candidatar à vaga. A maioria são pessoas que já estão em um emprego e querem trocar, ou são as pessoas que às vezes já estão até desempregadas e preferem ali nem iniciarem o processo seletivo? É possível fazer essa distinção também ou ainda não? Não, é possível. Você tem grande parte das pessoas que estão empregadas, então quando você está empregado é mais fácil de você buscar uma oportunidade diferenciada, né? Você tem mais bagagem para negociar. Agora também acontece com os candidatos que não estão empregados, porque eles querem entrar realmente numa empresa que vai fazer uma diferença. Então eles pensam no salário sim, mas hoje os jovens também pensam no propósito, na cultura da empresa, nos valores. Então ele vai esperar por uma oportunidade que seja mais atrativa para ele, tanto de remuneração quanto de comportamento e de valores. E isso também traz ali uma representatividade para as pessoas pensarem a longo prazo dentro da empresa, não só, eu vou fazer essa troca, depois mais para frente eu vejo algo melhor. Não, acontece também. Às vezes você usa como degrau. Vou entrar num cargo que hoje não é o que eu gostaria, mas que eu posso ter oportunidade de crescer na empresa. Mas eu acho que é importante o candidato pensar assim, a longo prazo. Como é que eu posso evoluir nessa companhia? Porque quando eu trabalho bem, eu faço bem meu trabalho, eu evoluo mais rápido. Então, o candidato não pode pensar muito a curto prazo. Ele tem que pensar no potencial que ele tem para crescer dentro daquela organização. E se aquela organização também está alinhada com os valores dele, não só na parte de remuneração. Uhum. E essa opção, essa escolha também representa ali um cenário de profissionais mais qualificados, mais informados, exigentes. Sim, bastante, porque hoje a gente tem um grupo que realmente está precisando de trabalhar, e aí você vai entrar com qualquer emprego, porque você está precisando de trabalhar, mas hoje os candidatos mais qualificados, que têm um diferencial, eles podem escolher, até porque as empresas querem eles também, então às vezes acontece essa barganha de, por X eu não vou, mas por X mais um eu vou. Então as empresas têm que estar bem claras, fazer um processo bem transparente para que os candidatos entendam o que ela está oferecendo e que ali seria o melhor lugar para esse candidato trabalhar. E Renata, vale a pena também um candidato muitas vezes já entrar nessa candidatura, né, nessa seleção, mas tentar fazer uma negociação com a empresa? Ou geralmente as empresas que já propõem ali o salário inicialmente, já no início do processo, já é fixo, de repente não tem tantas mudanças? Normalmente o salário não é fixo. As empresas elas têm uma base inicial de negociação e você pode ter uma faixa aí de negociação. Então é muito importante que o candidato faça isso também, que ele entenda e ele converse com a empresa para entender até onde ele pode chegar. E é engraçado que hoje os homens fazem mais isso do que as mulheres. Eles negociam muito mais o salário inicial do que as mulheres negociam.
E já se sabe por que essa diferenciação entre homens e mulheres, é a questão de ser chefe de família, mas a gente também tem as mulheres, né, que acabam sendo chefe, tem as mães com crianças. O que isso representa, essa diferenciação? Porque as mulheres sempre ficam nos bastidores, né? Então sempre elas aceitam mais facilmente o que alguém impõe. E os homens, eles sempre são mais briguentos, eles gostam um pouco mais de negociar. Então hoje, quer dizer, as mulheres hoje já estão aprendendo também, não significa que elas não fazem, mas em quantidade sempre os homens fazem mais essa negociação. E você vê isso nas empresas, homens entrando com salário ainda maior do que mulheres no mesmo cargo. Ainda hoje é possível ver esse cenário, né? No mesmo cargo, o homem acaba tendo salário maior que o da mulher. Exatamente, por conta disso, de você conseguir fazer essa negociação, porque normalmente o salário inicial é igual para todo mundo, mas se você tem essa prática de negociar e se você é um bom candidato, você tem uma diferenciação para os outros, provavelmente você vai conseguir negociar com a empresa. Em questão, a questão dos jovens, né? Fala-se muito sobre a questão da geração Z, que está mais exigente também. Os jovens estão chegando no mercado de trabalho com um pouco mais de exigência, né, do que anteriormente. O que você traz sobre esse cenário, né? É um pacote também de remuneração. Eles acabam fazendo essa avaliação de um pacote de remuneração mais justo para eles. Como é que é esse cenário desses jovens? Hoje os jovens eles têm um olhar muito diferente porque eles pensam muito no propósito. Às vezes uma empresa que não é do propósito deles com salário alto, ele não vai. E ele vai às vezes até com um salário menor. Mas hoje é o pacote total, não é só a remuneração. Como é que ele pode se desenvolver na empresa, se ele vai ser treinado, se vai ser desenvolvido, qual o nível de exposição que ele vai ter, ter clareza dos benefícios, o que ele vai receber, qual o próximo passo de carreira que ele vai ter. Então o jovem hoje está muito mais exigente do que, por exemplo, a minha geração que entrava na empresa, ficava 20 anos e vamos acompanhando um passo de cada vez. Mas hoje o jovem já quer saber o que ele pode fazer para frente, o que ele vai ganhar, com quem ele vai trabalhar, se realmente o valor da empresa é ligado ao valor dele. E Renata, como é especialista na área, né? O que você dá de dicas para quem está nos acompanhando e de repente já está entrando ali num processo seletivo? O que ele precisa hoje ter, no geral mesmo, né? Não entrando direcionamente para cada função, mas o que é preciso, o que as empresas mais se atentam ali para poder fazer a seleção do melhor candidato? Não, primeiro a empresa vai sempre buscar alguém que seja compatível com os valores da companhia. Às vezes você tem até experiência, mas não entra numa empresa porque você não está alinhado aos valores daquela companhia. Então, isso é muito importante. O candidato também precisa conhecer a empresa. Pesquise, entre na internet, pesquise a empresa, veja se você tem algum amigo em comum que já trabalhou lá, pessoas que já saíram. É muito importante você falar sobre a empresa, que você realmente está tendo interesse de entrar naquela empresa, não só pelo salário, pelos benefícios que aquela empresa oferece. E principalmente seja transparente. Não adianta você querer se preparar para uma entrevista, você tem que ser você mesmo. Fale o que você acha, não o que as pessoas pedem para você falar. Tá certo, então, Renata, obrigada, viu? Pela disponibilidade e pelos esclarecimentos aqui na CBN. Obrigada a você. A gente conversou então com Renata Filardi, ele é presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos do Rio de Janeiro. 9h53. CBN Campinas. Olá para você que nos